Olá, bom dia. Hoje é domingo, dia 17 de maio. Estamos dando continuidade às nossas aulas de escola dominical nesse período de pandemia. Hoje o tema será o cristão em terreno sólido. Para tanto, eu quero convidar você a abrir comigo em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 10 até o versículo 17. Vamos ler então. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos você também tem seguido de perto. Alguns deles que aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra. Na verdade, perseguições variadas, essas que eu tenho suportado, diz Paulo. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós vamos orar, se for possível, feche os seus olhos aonde você estiver. Pai, nós queremos aqui te agradecer por esta manhã, te louvamos pela tua presença conosco, te louvamos pelas tuas ações misericordiosas e bondosas que diariamente nos alcançam. Queremos aproveitar aqui para te pedir que o Senhor nos fortaleça nesse período tão difícil que estamos vivendo. Teus servos e servas, filhos e filhas, tantos de nossos familiares, amigos, temos sofrido, ó Deus, neste período, nesse tempo de angústia e de isolamento social, Deus. Ajuda-nos nesta fase. Pedimos agora que o Senhor também nos abençoe de maneira especial na compreensão da Tua palavra. Que assim seja no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, então, o texto que nós lemos nos dá base para entender que existem alguns princípios que precisam ser observados por todos os crentes em Jesus Cristo, por todos os cristãos. Eu começo dizendo aqui o seguinte: é preciso lembrar que nós vivemos num mundo onde as coisas são bastante insólidas. Sobretudo depois da queda de Adão, do primeiro casal, a partir daí, este mundo se tornou absolutamente inseguro, instável, volúvel, se tornou absolutamente perigoso. E por causa disso, é evidente, é natural que o crente busque um ambiente sólido, um ambiente seguro. E a minha afirmação aqui, a partir daquilo que a lição propriamente dita, ela afirma, é que o melhor ambiente onde podemos encontrar segurança, solidez, firmeza, uma base tranquila e segura para nos fixarmos, essa base se chama Escritura Sagrada. Não há outro local, não há outro ambiente onde nós nos sintamos mais seguros. E com isso, eu quero apresentar aqui, a partir do texto que nós lemos, três princípios que as Escrituras Sagradas, a partir das instruções que Paulo dá a Timóteo, são reveladas para nós. Três princípios que podem e devem estar na nossa mente o tempo todo. O primeiro princípio é esse, é que
nós sempre somos norteados por uma referência. Nós somos liderados por um exemplo concreto. Sempre isso ocorre. E esse exemplo é sempre o exemplo a ser seguido. Veja, os versos 10 e 11, nós temos lá o seguinte. Paulo diz: Tu, porém, Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Você tem seguido de perto, tem ciência disso, ou seja, tem ciência das minhas perseguições e dos meus sofrimentos, alguns desses sofrimentos que ocorreram em pelo menos 3 cidades, Antioquia, Icônio e Listra, foram perseguições variadas, entretanto Deus me livrou de todas elas. O que Paulo está dizendo é que Timóteo observava Paulo naquilo tudo que ele era e em tudo aquilo que ele fazia. Bom, vamos pensar um pouquinho nisso. Veja, os ídolos atuais, ou seja, as referências que existem hoje, via de regra, são de pessoas, via de regra, pessoas cheias de problemas emocionais, problemas com vícios, perversos, corruptos. Eu trago aqui um exemplo do Cazuza. Ele faleceu, certamente alguns dos que estão me assistindo agora não vão se lembrar, não faz parte dessa geração, isso do ponto de vista da figura dele presente, embora as poesias que ele escreveu, os textos e músicas que ele cantou, ainda faz bastante sucesso nos nossos dias, em barzinhos e em lugares dessa natureza. Mas veja, esse rapaz ele morreu em 1990, portanto, há cerca de 30 anos atrás. Em uma das suas músicas ele afirmava o seguinte: os meus heróis morreram de overdose. Veja, o que é que se pode esperar de uma geração? Uma geração que admira viciados, admira pessoas pervertidas, admira rebeldes, uma geração que vive, a rigor, vive alienada, uma geração que engole ingenuamente, sem refletir, sem reflexões mais sérias e profundas, aquilo que se mostra nos grandes meios de comunicação, aquilo que se apresenta ali. Uma geração que avalia tudo à luz das suas emoções e não de racionalidade, não de lucidez mental. Timóteo tinha em Paulo, contrariamente a isso, um exemplo a ser seguido. O apóstolo era a referência para Timóteo, era a referência para ele. Em 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 10, nós já vimos isso há algum tempo atrás, mas lá diz o seguinte: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, os meus propósitos, a minha fé, a minha longanimidade, o amor que de mim emana, a minha perseverança. Veja, Timóteo estava aprendendo com Paulo como ele deveria agir, como ele deveria pensar. Todo cristão, sem exceção, eu, você, todo cristão tem necessidade de ter alguém em quem se espelhar. E talvez você tenha, eu tenho até hoje algumas referências, gente que eu me espelho. Veja, isso não significa confiar no homem propriamente dito, mas é simplesmente ter um exemplo, um modelo diante do qual nós podemos nos balizar. Todos nós precisamos de referência. Timóteo, por um outro lado, ele também precisava ser exemplo, ele também precisava ser modelo. Lá na primeira carta que Paulo escreve ao seu filho na fé, capítulo 4, versículo 12, Paulo diz o seguinte: Timóteo, torne-se você padrão dos fiéis,
Padrão na palavra, padrão no procedimento, padrão no amor, padrão na fé, padrão na pureza. Ao mesmo tempo que Paulo era um padrão, um modelo, um exemplo, uma referência para Timóteo, o mesmo Paulo diz a Timóteo: você também deve ser esse padrão, você também deve ser esse modelo, você também deve ser essa referência. Agora observe isso. O cristão precisa estar sempre, absolutamente sempre, consciente da necessidade de ser um exemplo. Nenhum de nós, nenhum de vocês que está me assistindo nessa hora pode fugir dessa responsabilidade. Você é exemplo para alguém da sua família, para amigos seus, e você não apenas é, mas você deve ser referência para essas pessoas. Evidentemente, isso não deve ser algo forçado ou apenas de aparência, definitivamente não. Não deve haver aquilo que é tão conhecido, não deve haver aí uma hipocrisia. Fique longe disso, por favor. Mas, ao contrário disso, deve ser algo verdadeiro, um exemplo, uma referência real de piedade, de vida espiritual, de relacionamento com Deus. Então, esse é o primeiro princípio que nós aprendemos aqui com Paulo, e que as Escrituras Sagradas nos dá como algo seguro. É preciso ter uma referência boa, saudável, do ponto de vista bíblico, mas também, ao mesmo tempo, nós precisamos ser referência para outras pessoas. E isso é uma responsabilidade que a Bíblia Sagrada aponta para nós. Mas veja, um outro princípio que a Bíblia nos apresenta e que nos remete a um ambiente mais seguro, esse. É que nós é preciso ter sempre em mente isso, nós precisamos sempre estar preparados para o pior. É preciso sempre estar preparado para o pior. O versículo 12 nos diz lá o seguinte: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Timóteo precisava saber que a fidelidade a Deus, infelizmente ou felizmente, tem um preço. E muitas vezes esse preço é alto. É alto. Pensando já em algum exemplo mais moderno, mais atual, basta ver alguns missionários aí no exterior que são mortos, que são violentamente mortos, porque são fiéis a Deus, porque não negociam aquilo que creem. Veja, Paulo teve muito sucesso no seu ministério e na sua vida com Deus, isso é inegável, é irrefutável. As Escrituras Sagradas mostram a biografia desse homem e esta certamente é uma das evidências que são encontradas na história do apóstolo Paulo. Entretanto, esse sucesso todo no seu ministério e na sua vida com Deus não ficou sem um preço a ser pago. Paulo cita aqui como exemplo as perseguições e os sofrimentos que ele sofreu em alguns lugares, e ele cita Antioquia, cita Icônio, cita Listra, né? Muito provavelmente, alguns estudiosos já afirmam isso, muito provavelmente Timóteo teria estado com Paulo nesses lugares. E, portanto, Timóteo sabia muito bem o preço que Paulo, ou que o apóstolo vinha pagando por sua fidelidade a Deus. Veja, lá em Antioquia, você encontra isso lá em Atos capítulo 13, especialmente no versículo 50, dentro de um contexto que ali ocorre a partir da fala de Paulo. Em determinado momento, alguns judeus instam algumas mulheres que são tidas, aqui o texto diz que eram mulheres
piedosas de alta posição, e essas mulheres, junto com toda uma turma, vai contra Paulo, e Paulo é expulso de Antioquia, expulso daquela cidade. E Icônio, logo depois Paulo, saindo de Antioquia, chega a esta cidade, e ali também, depois da sua fala, há uma divisão na cidade toda. Veja que coisa impressionante. Há uma expressão que tanto é utilizada hoje, é percebida nesse período aqui, nesse momento da vida de Paulo. Há uma polarização entre judeus e gentios. E aí então Paulo é também tirado daquela cidade. Dali ele vai para Listra. Em Listra ele mais uma vez prega o evangelho, e é interessante que possivelmente foi ali que Paulo foi apedrejado. Lá em Atos capítulo 14, né, no versículo 19, é dito isso, e provavelmente por conta desse apedrejamento, Paulo diz lá em Gálatas capítulo 6, versículo 17 o seguinte: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Essas marcas possivelmente eram as marcas desse apedrejamento que Paulo sofreu ali na cidade de Listra, né? Veja, Timóteo então era testemunha ocular dos inúmeros sofrimentos de Paulo. Um sofrimento causado pelo amor ao Evangelho, amor a Jesus Cristo. E Timóteo, portanto, ele não poderia ficar romantizando a sua vida cristã, imaginando que tudo, por ser crente, por ser cristão, tudo seria mil maravilhas na vida dele. Não era, não seria. Paulo está tentando mostrar isso para ele. E isso é algo que eu e você precisamos ter em mente também. Veja, Timóteo deveria estar preparado para sofrer, assim como Paulo sofreu. E esse seria um preço a ser pago, atenção agora, pela verdadeira piedade, ou seja, pela verdadeira vida de consagração a Deus. Existe uma declaração que Paulo faz, e é uma declaração enfática, muito, muito forte, muito incisiva. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, Paulo diz o seguinte: todos quantos querem viver piedosamente, consagrados, portanto, piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. É inevitável a perseguição, o sofrimento, a dor, por causa do amor que se tem por Cristo. É inevitável. Veja, anteriormente, Paulo havia feito menção àqueles homens ou alguns homens que tinham apenas aparência de piedade. Nós já tratamos disso no nosso último vídeo, na nossa última aula. No versículo 5, nesse mesmo capítulo, Paulo diz sobre esses homens: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Veja, uma piedade falsa, aparente, me permitam a expressão, uma piedade hipócrita, uma consagração que é só de fachada. Esse tipo de consagração, esse tipo de vida espiritual não gera qualquer perseguição. Na verdade, cria-se aí, via de regra, uma situação bastante confortável. Geralmente as pessoas que estão em torno desse que supostamente é muito espiritual são pessoas que vão produzir aí uma bajulação, uma certa admiração, mas perseguição não passa nem perto, porque é uma piedade falsa, é uma consagração hipócrita. Observe que a verdadeira piedade, eu estou insistindo nisso, porque essa é uma insistência do apóstolo Paulo também. A verdadeira consagração gera inevitavelmente perseguição. Por quê? Porque ela afronta um mundo e afronta as principais características desse mundo. É um mundo corrompido, um mundo depravado, um mundo sujo.
Na medida que você expõe, manifesta a sua piedade, a sua consagração a Deus, a sua verdadeira espiritualidade, quanto mais isso se manifesta, mais você ou eu ou os cristãos afrontam o mundo. E o mundo nos odeia por causa disso. Isso não é novidade. Veja o que Jesus diz a partir do texto lá em João capítulo 15, versículo 18. Jesus diz o seguinte, o nosso mestre, ele diz, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. A palavra que Jesus utiliza, que a expressão dele é muito forte, ele diz, o mundo me odiou e vai odiar vocês. A palavra é ódio. Não é um desagravo qualquer, não é apenas uma situação aqui e acolá constrangedora, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. 2 versículos à frente, no mesmo capítulo de João 15, Jesus diz o seguinte, se me perseguiram a mim, Jesus nos avisa, também perseguirão a vós outros. E a perseguição, o sofrimento, a dor, é por causa do amor ao Evangelho. É preciso, eu insisto nisso, estar preparado para o pior. E quanto mais consagrado a Deus, pior fica. Pior fica. O cristão piedoso, ele precisa estar preparado para enfrentar tudo isso. Saiba que todas as vezes, saiba disso, todas as vezes que você insistir em se manter íntegro, defendendo a verdade, todas as vezes que isso acontecer, você vai enfrentar oposição. E pior ainda, muitas vezes essa oposição ocorre dentro da igreja, no meio de irmãos em Cristo. Lembre-se que na igreja existe joio e trigo, verdadeiros e falsos crentes. E portanto ali mesmo, você e eu podemos enfrentar oposições muito sérias, por sermos íntegros, por defendermos a verdade. É preciso estar preparado para o pior, para dias difíceis. Mas o terceiro princípio que eu trago aqui é que é preciso ficar firme nas Escrituras. Lembre-se, o mundo que nós vivemos é um mundo, como eu disse no início, inseguro, que gera insegurança, que gera instabilidade, um mundo extremamente volúvel, uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra, um mundo perigoso do ponto de vista das ideias e das suas ideologias e da sua maneira de pensar. Esse mundo é assim. E o cristão ele precisa estar num ambiente seguro, num ambiente sólido, num lugar, encontrar um lugar ou algo que dê a ele tranquilidade, sossego, paz em seu coração. E os 3 princípios que estamos trabalhando aqui são esses. O primeiro é que sobre exemplo a ser seguido e ser também exemplo e modelo. Um outro princípio é que se deve estar preparado para o pior. Mas eu trago o último princípio aqui, é preciso estar firme nas Escrituras. Firme nas Escrituras. Os versos 14 a 17 nos dizem o seguinte, vamos relê-los. Diz o seguinte, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O cristianismo, e guarde bem isso no seu coração, o cristianismo é eficaz à medida que se permanece nas Escrituras Sagradas. Ele é eficaz a partir disso. Fora das Escrituras Sagradas, fora da Palavra de Deus, o cristianismo ele é apenas mais uma maneira filosófica de se pensar ou de agir. Ele não é nada diferente daquilo que já existe.
Entretanto, o cristianismo, na medida que ele se finca com profundidade nas Escrituras Sagradas, aí sim, ele faz diferença. Sendo assim, um cristão, para ser eficaz, para produzir bons resultados, ele jamais deve se afastar das Escrituras. Ainda que as dificuldades surjam nesse sentido, a perversidade, a maldade cresça, é necessário se manter firme nela. Hoje se fala muito, por exemplo, numa releitura da Bíblia, né? Esse procedimento, essa maneira de olhar as Escrituras Sagradas é uma maneira que ficou muito famosa no meio acadêmico, nas universidades e inclusive dentro dos estudos dos institutos bíblicos, né? A releitura de textos e particularmente a releitura das Escrituras Sagradas. Mas isso faz parte daquilo que nós já vimos algumas aulas atrás aí, do desconstrucionismo. Lembram-se disso? Falamos sobre isso algum tempo atrás, né? O que é o desconstrucionismo? É a reinterpretação do texto, né? Independentemente de quem escreveu o texto, de quem foi o narrador, de quem falou, não importa a origem, não importa o autor, importa aquilo que você enxerga ali. E aí então há uma desconstrução do texto. E a releitura, ela traz isso na sua ideia, a releitura do texto, né? Mas na verdade, nós não precisamos falar de uma releitura da Bíblia. Nós precisamos falar, e eu estou usando aqui uma expressão do autor da nossa lição de hoje, nós precisamos, na verdade, procurar uma verdadeira leitura dela. Não uma releitura, mas uma verdadeira leitura. Um dos nossos grandes teólogos atuais, ele já afirmou o seguinte, John Stott: por certo, a igreja de cada geração deve procurar traduzir a fé para o seu idioma contemporâneo, ou seja, dos nossos dias, fazendo com que a palavra imutável possa ser aplicada nesse mundo em mudanças. Não é dar, portanto, não é dar um sentido novo à fé ou às doutrinas bíblicas, nada disso, mas é fazer com que esta fé e essas doutrinas sejam compreensíveis na geração em que nós estamos vivendo. Simples assim. Esse é o desafio de cada cristão e da igreja atual, permanecer firme na palavra. A Bíblia sozinha, observe isso, a Bíblia sozinha ela é capaz e suficiente para aperfeiçoar a fé, para aperfeiçoar e melhorar o pensamento, as ações dos crentes. A Bíblia sozinha é capaz de fazer tudo isso. Não há necessidade de nenhum outro instrumento. E nesse sentido, então, Paulo diz que as Escrituras Sagradas é o seguinte: ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, ela é útil para a correção, ela é útil para a educação na justiça, com esse objetivo, de fazer com que o homem de Deus ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para fazer toda boa obra. Tudo que precisamos para crescer do ponto de vista moral e do ponto de vista espiritual, tudo que precisamos está nas Escrituras Sagradas. Por isso, todo crente em Jesus Cristo deve permanecer nela, jamais fora dela. Eu quero concluir a nossa aula de hoje afirmando o seguinte, dizendo o seguinte: os nossos modelos, eles devem ser aqueles que viveram ou vivem piedosamente, pessoas consagradas. Os nossos modelos, os nossos exemplos devem ser sempre essas pessoas. Por um outro lado, é preciso se manter fiel a Deus e às suas verdades, ainda que isso implique em sofrimento, em dor, em perseguição. Finalmente,
é necessário se manter fiel às Escrituras, como palavra final, porque ela é o único instrumento verdadeiro de aperfeiçoamento moral e de aperfeiçoamento espiritual. Sejamos fiéis, portanto, meus irmãos e irmãs. Amém. Amém. Tenha um bom domingo. Deus abençoe você e toda a sua família. Um abraço.